Sim, mas eu continuando a falar, voltando, né? Que ela explicando sobre relacionamento, quando ela explicando pra ela, né, sobre isso, é que às vezes a gente fica no relacionamento de uma forma muito codependente. Imagina que uma criança, né, que tava com a mãe, nasceu com a mãe, fica muito colada, né? E aí é como se é chamado assim, narcisismo primário, em que a pessoa é muito voltada para si. E aí ela o tempo todo fica procurando suprir suas necessidades. E aí olha às vezes no parceiro, numa parceira, alguém que pode complementar aquilo que ela acha que falta nela. Então é aquela paixão, às vezes, meio que impulsionada, sabe? Mas tu não acha que o fato das pessoas terem características complementares faz sentido para um relacionamento ir adiante, não? Tu acha que as pessoas têm que ser completamente independentes e autônomas e elas decidirem ficarem juntas? Então, quando a gente fala independente e autônomo, existe uma falsa impressão de que as pessoas são frias, em que as pessoas não têm conexão com as outras. E aí é que está o erro. Porque uma coisa é você ser um codependente, um depender do outro. E é como se o outro tivesse uma função na vida em que diz, olha, minha razão de viver está aqui. Ou essa pessoa me completa de uma maneira que sem ela eu me sinto muito só, me sinto sufocado. Parece que eu perco a minha relação, né, de como eu vou viver no mundo. Então essa falta que a pessoa sente é como se ela apoiasse no outro. E aí isso aí sempre é cruzado. O outro também sente naquela outra pessoa algo que ele sente falta, então complementa. E aí a relação ela não é uma relação de dar, é uma relação Troca. de troca, mas no sentido de que eu preciso de algo de você, você precisa me suprir disso. E aí ela se torna uma relação codependente. Então tem um dependente, ali existe o codependente. Então você está o tempo todo sugando uma energia que o outro pode lhe fornecer. É uma segurança, é uma atividade sexual, é um carinho, é uma projeção materna, é uma projeção paterna, é como se fosse um pai e uma mãe que a pessoa não teve. Então eu entendo que a relação está funcionando para suprir alguma coisa. E aí é que está o problema. Porque aí se torna, a gente muda como pessoa e esse ideal, essa falta muda. Aí a gente começa a cobrar do parceiro ou da parceira coisas que ele não é obrigado a ter, porque está na nossa cabeça, está no nosso ideal. Aí começam os conflitos. Ah, você não era assim, ou porque às vezes a pessoa no início do namoro faz de tudo para conquistar o outro. Porque ela vê aquela pessoa tão boa que ela diz, eu tenho que conquistar. Aí a pessoa se adapta Você é muito para safadinho, atender. você tava dizendo que eu me esforcei muito para lhe conquistar. Mas não é na codependência. Aqui não existe análise. Mas o ponto é, quando a gente fala assim, olha, eu começo a me entender, estou muito bem. E aí você olha para o outro e diz, olha, eu gosto de você, eu quero ter uma relação boa com você. E essa relação boa com você, eu quero que você cresça. Eu vejo quais são os teus sonhos. Será que a gente tem sonhos em comum? Será que a gente tem planos em comum para o futuro? Então eu gosto da sua companhia e eu consigo fazer com que você cresça. E se você gostar de mim, se você sentir vontade, você vai olhar para mim e vai me trazer coisas. Coisas como demanda de atenção, demanda de afeto, que é de um relacionamento. Então, você amar um relacionamento é você ser vulnerável. Porque você faz para outra pessoa, porque você está completo, você não precisa sugar dela nada. Em compensação, você diz o seguinte, olha, eu te dou meu carinho, te dou minha atenção, minha afeição. Então, você se torna uma pessoa doadora. Agora o outro olha para você e diz, se o outro quiser, o outro pode lhe amar de volta, ou não. E você não perde com isso. Você simplesmente consegue fazer com o exercício de ser doador, então você amadurece mais. Quando eu vi antigamente, quem ama dá, né? Quem ama se dedica e você não perde em amar, eu dizia, isso é um besta, né? A pessoa que se dedica, aí o outro dá um fora, então você fica sentindo, né? Eita, levei um fora, a pessoa fica mal, pensa que perdeu Eu tava tempo. falando sobre isso, alguma coisa sobre masculinidade e dar, não foi ontem? Foi.
Não, mas aí é que o homem, a masculinidade, ela é uma morte do narcisismo. Para o homem se tornar maduro, ele se torna mais doador no futuro. É a estrutura masculina. Então ele se torna menos narcísico, ele se torna mais doador. Então ele tem que ter uma estrutura emocional que ela consiga ser equilibrada ao ponto de ele conseguir doar isso para as relações que ele tem. Lógico que ele vai ter uma troca ou outra, mas ele não tem uma estrutura narcísica de muita necessidade. Aí isso aí às vezes é mal interpretado como o homem não pode expressar sentimentos, o homem tem nada a ver, ele pode expressar sentimentos, ele pode chorar, porque ele é humano. Mas ele, quando o homem amadurece, ele começa a ser menos impactado, menos dependente dessas oscilações de humor e de sentimentos, porque ele já está mais seguro disso. Mas isso qualquer pessoa que tem uma maturidade emocional vai passar. Mas a nossa estrutura, ele se torna um ser mais doador. Então é aquele que se dedica a doar mais, doar atenção, às vezes seu tempo, às vezes a parte financeira também, de ser mais prover algumas coisas. Mas antes de tudo, é o respeito e a atenção para as pessoas que estão ao redor. Então é doar essa energia de vida mesmo, de tempo. E aí quando a pessoa se torna doadora, o outro recebe. E aí eu estou vulnerável, olha, eu doei. Se você quiser, você pode me retribuir. Ou você pode, de alguma maneira, ter uma relação comigo, né? De ação. Então eu vou relacionar essa ação. E o outro vai e pode devolver. Se o outro devolve, ótimo, então a gente constrói junto. E aí eu tenho uma relação mais livre. Sem eu fiz você ter que devolver. Aí eu me sinto na necessidade de ter que devolver. E aí você fica naquela relação de angústia. Eita, eu tenho que devolver. Eita, eu tenho que fazer. Eita, se eu fizer ela vai ficar ruim, vai ficar de cara feia, então ela vai fazer algo que vai me faltar. Então parece que o tempo todo a pessoa está tentando planejar alguma coisa. E aí perde a naturalidade e perde a liberdade do que é o amor, realmente, em um relacionamento, em um casal. Pelo menos eu acredito assim, né?